Aproveitar que você está em pé, vamos abrir a Bíblia para ler um texto da palavra do Senhor. Nós vamos lá para o livro de Juízes. Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Eu quero ler com você versículos de 11 a 16. Aí depois eu cumprimento você um pouco melhor. Eu só vou aproveitar que você está em pé para a gente fazer a leitura juntos. Diz assim a palavra do Senhor. Então, Juízes 6, de 11 a 16. Diz assim, ó: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, o qual pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. Então lhe respondeu Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou, o Senhor nos entregou na mão dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força, e livrará Israel da mão dos midianitas. Porventura não sou eu que estou te enviando? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Então lhe tornou o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas, como se fossem um só homem. Diga amém aí onde você está. Amém. Você pode se assentar. Muito obrigado. Ei, gente, uma honra estar aqui com você, né? Hoje seria o meu primeiro dia de férias, assim, sabe? Mas aí amanhã eu já vou ter que fazer alguma coisa lá na igreja mesmo. Eu já aproveitar, vou pregar então. Pronto, está de férias. A gente vai pregar na igreja dos amigos. Uma alegria, não é? Muito bom estar aqui nesta casa de novo. Obrigado por me receberem. Obrigado pelo convite. Vocês têm uma igreja linda. A casa de vocês é muito bonita. Parabéns, não é? Aquele hall de entrada de vocês ali é muito jóia. Imagino que vocês aproveitem bastante. Vocês devem desfrutar. Que Deus os leve a níveis mais altos, que vocês prosperem e avancem. Você está numa igreja maravilhosa, com boas pessoas, bons pastores, né, que servem vocês, que amam a Deus, gente séria, centrada, abençoadora. Então fica firme aí, ok? Firme. Que esse ano seja um ano marcado pelo avanço e pela prosperidade de vocês. Eu queria ver se coloca uma foto na tela. Deixa eu ver se... Aí, ó, pronto, olha só que foto bonita. Essa aqui é a Selminha, não é? O meu caçula, João Lucas, e o meu primogênito, Pedro Augusto. Bonito esse povo, e fala a verdade. Quem que achou? Só levanta a mão. Obrigado, vocês são muito gentis, muito obrigado. Ore por nós, né, nos seus momentos de oração, quando vocês se lembrarem, não é, puderem. Orem por nós necessitamos bastante de oração. Deus está aqui, irmãos. O Espírito Santo está aqui. Sabe uma coisa muito importante quando a gente se reúne, assim, a palavra de Deus diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, o que acontece mesmo? Diz que Jesus está presente. E é interessante, irmãos, que Jesus estava presente antes. É Ele que nos atrai. É Ele quem tem interesse em que a gente chegue para adorá-lo. Ele que tem interesse na sua vida. Se tem uma coisa que você não pode esquecer, é que não é você que quer o Senhor, é o Senhor que sempre quis você, sempre quis. Tem a ver com Ele, não tem a ver com você. E desde que começamos essa reunião, tem uma água fresca jorrando, e tem pão fresco para a gente comer. E imagino que você já esteja comendo e bebendo, e eu creio que o Senhor vai continuar falando ao seu coração. Então esteja atento para ouvir a voz do Senhor, o comando do Senhor, a ministração do Senhor, através da sua palavra. Enquanto eu lia esse texto esses dias,
Aliás, antes de eu dizer isso, eu preciso lembrar você que a mensagem é sempre muito maior. Diga comigo, muito maior. Diga mais alto, diga assim, muito maior. A mensagem é sempre muito maior do que o mensageiro. Eu queria que você orasse um instantinho, pode fazer isso? Ore, pedindo para que o Senhor traduza a mensagem. Ore por todo mundo que vai ouvir nessa hora. Ore por quem vai ouvir. Ore, Senhor, nós vamos ouvir. Ore por quem vai falar. Você pode fazer isso? Eu conto com a sua oração. Um instantinho em que você ore. Ore pelos seus ouvidos, sua mente. Traduz a tua palavra, aplica a tua palavra, ela é tua palavra. E a tua igreja que está ouvindo a sua palavra, o teu povo, são vidas especiais, importantes para o Senhor. Obrigado porque o Senhor tem todo interesse em falar com os seus pequeninos. E o Senhor vai falar nessa hora, vai continuar falando nessa hora. Muito obrigado por isso. Enquanto eu li esse texto e me lembrava dessa mensagem, a ideia que me veio à mente, preguei em Sião esses dias e tenho pregado na igreja alguns amigos esse texto, então acho que é uma mensagem de Deus para você e para mim nessa noite. E a ideia que me vem à mente é de uma lavagem, assim, sabe quando o carro está sujo, assim, de barro, e daí você taca a mangueira nele, assim, que vai limpando aquilo tudo, aquela sujeira toda vai saindo, ou uma roupa está suja, assim, e você joga uma água nela e aquela sujeira vai se esvaindo, e uma imagem limpa surge, a imagem às vezes original surge. É isso que estava me passando pela cabeça quando li esse texto. Então eu quero pensar com você em 3 pontos iniciais nessa perspectiva de uma lavagem. Diga comigo, Deus lavava. Preciso da sua participação, ok? Então vamos lá, venha comigo bastante, me ajude a pregar. Pregação é um exercício muito difícil e a gente precisa da ajuda de irmãos e irmãs. Deus lavava o passado de roubo de uma nação inteira. Uma nação inteira explorada, uma nação desprezada, uma nação oprimida, colheitas frustradas, violência, abatimento. E era isso que eles estavam vivendo, e Deus colocava um fim nesse tempo difícil da vida deles, nessa ruindade toda. Veja como viviam. Eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta comigo. Vamos ver os versículos 2 até 6. Diz assim: prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, Israel teve que fazer para si covas nos montes, cavernas, fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas, e juntamente com os amalequitas, como também outros povos do Oriente, subiam contra Israel, e contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra até Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, com tanta gente, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e eles entravam na terra de Israel para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. O quadro era muito ruim. Olhe para mim, por favor, vamos imaginar. Consegue imaginar a vida pesada daquele povo, os ombros arqueados? Consegue imaginar um povo sem expectativa boa? A expectativa deles era ruim. Que horas vão vir os inimigos para levar minhas ovelhas? Era muito sofrimento não poder colher o que plantou. Era muita ruindade ter que esconder, ter que fugir o tempo todo de pessoas mais fortes. Imagina comigo, como deveria ser o coração daquelas pessoas, adolescentes, jovens, crianças, que ouviam som de multidões chegando. Imagina como é que a pulsação do coração daquelas pessoas, o grau de ansiedade que ia tomando conta deles quando a colheita começava a ficar madura ou se aproximava. O que passava pela cabeça deles quando eles viam numerosas multidões mais confiantes do que eles, invadindo suas terras, casas, colheitas, levando tudo embora? Consegue imaginar? A Bíblia está descrevendo esse quadro. A palavra de Deus diz que eles estavam muito debilitados. Eu fico pensando, como é que era viver nessa circunstância, saber que vai passar fome, enfrentar restrição, e todo o seu trabalho vai ser em vão. Entretanto, o texto nos fala de um novo tempo. Diga comigo, um novo tempo. O texto fala de dias melhores chegando para aquele povo. Algo novo começa a se dar. Deus descia para lavar a sujeira de um passado de privações e de muita opressão.
Olhe para mim, por favor. Era interesse do Senhor aliviar aquele povo. Era interesse do Senhor mudar a sorte deles, conduzi-los para um outro ambiente, um outro tempo em suas vidas, promover recomeço. Era interesse de Deus permitir que eles plantassem e colhessem. Era interesse de Deus restringir a ação do inimigo. Era interesse de Deus permitir que as pessoas voltassem a sonhar, terem boas expectativas acerca da vida, que percebessem o impacto da boa mão do Senhor, que os levava para outro tempo, para outra realidade. Sabe, eu imagino que era plenamente do interesse do Senhor reavivar a ideia daquele povo acerca do Deus a quem eles pertenciam. E quando percebessem quem era o Deus a quem eles pertenciam, eles iam conseguir se lembrar de quem eles eram. A identidade do povo de Deus não tem a ver com o povo de Deus, tem a ver com o Deus do povo. Quando a gente consegue identificar o Deus a quem nós servimos, isso vai colocando a nossa vida em perspectiva correta. Eu fico imaginando o Gideão, quando está ouvindo isso, e diante da possibilidade de dias futuros totalmente diferentes dos dias passados. O Deus que a Bíblia apresenta, irmãos, Ele tem o poder e o interesse de conduzir aqueles que o temem para dias melhores. Você teme o Senhor? Tem gente que teme o Senhor aqui. Ele tem poder e interesse para nos levar para dias melhores. Segunda coisa, parece que Deus lavava um passado de não percepção da sua presença. O versículo 13 que nós lemos, você prestou atenção, Gideão diz o seguinte: mas onde é que está o Senhor? Por que o Senhor nos deixou desamparados? Por que a gente não está vendo as maravilhas do Senhor? Essa é a fala de Gideão lá no versículo 13. Era a ideia dele e também a ideia de todo o povo. Era isso que passava na mente das pessoas. Deus não está aqui, Deus não está fazendo nada, Deus não está interessado na gente. Ouça com muita atenção, presta atenção. Ninguém pode confundir a não percepção das ações divinas com a ausência de Deus. Vou repetir. Não é porque você não está vendo as ações de Deus que significa que Deus não está perto. Vou tentar explicar isso. Aquele povo não via o livramento de Deus, aquele povo não via a provisão de Deus, aquele povo não via a bênção de Deus, aquele povo não via o avanço que Deus permite ou produz. Então eles concluem: já que nós não vemos aquilo que nós convencionamos ser a prova de que Deus está aqui, então Ele não está aqui. Se eu não estou vendo o que eu gostaria de ver, então Deus não está aqui. Se eu não estou vendo a cura divina, o batismo com o Espírito Santo, a salvação do meu parente, então aí eu concluo erroneamente: Deus não está aqui. É isso que o povo está concluindo. Geralmente quando a gente não vê aquilo que a gente prefere ver, a gente tende a achar que Deus não está atento. Entretanto, Deus estava muito presente na vida daquelas pessoas. O silêncio de Deus, a aparente inação de Deus, não era e não é evidência de sua ausência. Gideão estava errado. A presença de Deus aqui, no meio daquele povo, era evidenciada de uma outra maneira. Veja o versículo 1 do capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Veja, Deus entregou. Diga comigo: Deus entregou. Deus permitiu que os inimigos atuassem. Deus permitiu que os inimigos chegassem mais perto. Nesse caso aqui, sabe o que Deus estava fazendo? Corrigindo. Deus estava disciplinando. Gideão não sabia, Gideão não percebia, mas ao invés de abandoná-los e de não fazer nada, na verdade o Senhor os estava preparando, o Senhor os estava consertando, o Senhor os estava melhorando pela disciplina. Deus tinha dias melhores para eles, mas o estado deles não permitiria que eles vivessem os dias melhores. Então Deus os consertava pela disciplina. Pode dizer um amém aí onde você está? Quando alguém acha que Deus está ausente, via de regra se sente punido, sem esperança, abandonado. Mas quando alguém se vê corrigido por Deus, sabe como se vê? Incluído. Se vê amado, valorizado, consertado, preparado para novos tempos.
Porque a palavra de Deus diz que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Terceira ideia nesse momento inicial aqui: Deus lavava uma autovisão limitada daquele povo. Aliás, especificamente aqui, nesse caso de Gideão. Nós lemos versículos 11, 12, 14, 16, é aquele embate ali do anjo do Senhor falando: varão valoroso, levanta para libertar o meu povo, e Gideão se defendendo aqui e ali, acusando o Senhor de sua ausência e todas essas coisas todas, até que Deus diz o seguinte para ele: como eu estou com você, você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Presta atenção, quando a gente olha do ponto de vista de Gideão, Gideão era pequeno mesmo. Quando a gente olha do ponto de vista de Gideão, o tempo era difícil mesmo. Quando a gente olha do ponto de vista de Gideão, o inimigo era maior mesmo, as circunstâncias eram duras e desesperadoras mesmo. Mas Deus mudava as lentes de Gideão. Diga comigo: Deus mudava as lentes de Gideão. Deus lavava os seus olhos. Parece que o que Deus está dizendo para Gideão aqui nesse momento é o seguinte: a sua pequenez e limitação não são a única realidade aqui, velho. A ruindade deste tempo não é a única coisa que está acontecendo debaixo do céu, Gideão. Parece que o que Deus está dizendo para Gideão é o seguinte: ô Gideão, eu estou vendo outras coisas. Eu estou olhando e percebendo outros tempos. Eu estou chamando à existência uma nova fase, Gideão. Gideão, você é um poderoso guerreiro. Você é um homem valente. É isso que eu estou vendo. Veja, Gideão se vê como o menor da menor família. Como é que Deus via Gideão? Homem valoroso. Uma visão totalmente diferente. Deixa eu dizer uma coisa para você, já antecipando aqui: os céus costumam pensar de modo livre. Os céus pensam livremente, inclusive a seu respeito. Os céus olham para Gideão e falam o seguinte: levanta-te nessa tua força e vá lá libertar o meu povo. E Gideão está se vendo sem força nenhuma, enfraquecido, malhando o trigo lá no lagar, escondido. Deus diz assim para Gideão: eu estou te enviando. Deus diz assim para Gideão: eu estou com você. Você vai derrotar os meus inimigos como se fossem um só homem. Olha Deus falando com Gideão. Parece que é isso que ele está falando. Ô Gideão, essa ideia que você tem de si mesmo é muito limitada, velho. Ela é errada. Ô Gideão, a forma como você está enfrentando a vida está baseada em pensamentos equivocados, rasos demais. Tem mais coisa, Gideão. Os céus pensam livremente, irmãos. E nessa semana que os céus vão chamar você para um alinhamento, para um perfilar. Louvado seja Deus. Mantenha seus ouvidos atentos e abertos. Gideão estava na iminência de viver dias muito melhores. Diga comigo: melhores dias. Então a sua mente precisava se expandir. A sua mente precisava concordar com as ideias que Deus tinha a seu respeito e aquilo que Deus propõe. Deixa eu partir para a parte final dessa pregação. Preste atenção aqui em mim, por favor. Creia nisso que eu vou te falar. Irmãos, eu vim aqui trazer um recado do Espírito Santo para você. Estou pregando, crendo que Ele está te ajudando. Preste atenção. Teus melhores dias estão chegando. Não deixe as circunstâncias que estão acontecendo você ditarem o que vai acontecer para os próximos dias. Deixe os céus dizerem para você o que vai acontecer nos próximos. Teus melhores dias estão chegando. Deus quer lavar, limpar. Deus quer fazer com que uma imagem original surja, apareça, restaurada, curada, abençoada, sorridente, empoderada para enfrentar a vida. Eu vou apresentar para você algumas razões nos próximos minutos. Eu esqueci de perguntar que horas termina. Quando você fala assim, o que é para ir embora?
Algumas razões porque eu quero que você creia que os teus melhores dias estão chegando. Muitos aqui, em nome de Jesus, experimentarão coisas boas, algumas promoções, algumas viradas. Sabe aquelas viradas, assim, quando Deus vira tudo assim? Coisas que mudarão a forma como você está vivendo esse tempo, e isso vai ser em breve. Louvado seja o nome de Jesus. Ouça, alguns de vocês aqui vão começar a colher. Alguns de vocês aqui vão começar a colher, inclusive coisas que não plantaram, e onde não plantaram, para que Deus seja glorificado. Quando eu era menino, me formei em Direito, na UEM, e o Senhor uma vez falou comigo: você vai colher onde você não plantou. E eu era estagiário no escritório, e de repente um daqueles advogados foi embora, e a sala dele era maior, a mais bonita, mais bem equipada. Pergunta para quem que aquela sala ficou. Com um monte de clientes, um monte de coisa. Alguns aqui vão entrar nos melhores dias de sua vida, porque vão colher onde não plantaram, e você vai se lembrar do que eu estou falando aqui, e você vai dar glória a Deus de verdade. Faz um barulho santo aí onde você está aí, pode me ajudar? Alguns de vocês aqui vão entrar nos melhores dias de suas vidas, algumas viradas poderosas, algumas promoções poderosas, porque vão romper em momentos de conquistas, avanços poderosos nas mais diversas áreas, coisa que você não conseguiria fazer sozinho. Deus vai abrir uma porta para você, você vai entrar por ela, e você vai se lembrar que foi o Senhor que fez isso por você. Alguns de vocês vão entrar nos melhores dias de suas vidas, porque o cativeiro de dívida está sendo rompido para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Sabe aquele negócio de ficar devendo? Dever acabou para o uso aqui em nome de Jesus Cristo. Tempos novos e melhores estão a caminho. Digam um aleluia aí onde você. Alguns vão entrar nos melhores dias de suas vidas, porque a afronta e o desprezo estão chegando ao fim. A perplexidade, o medo, o espanto estão sendo removidos. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Teus melhores dias estão chegando. Alguns aqui vão enfrentar os melhores dias, vão viver os melhores dias de sua vida, porque vão receber respostas poderosas de oração. Alguns aqui vão ter o choro enxugado para a honra e glória do nome de Jesus. A palavra de Deus diz que a tristeza tem um tempo, ela dura uma noite, mas a verdade, irmãos, é que a alegria vem pela manhã, e nós vamos viver tempos de alegria da parte do Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor. Alguns de vocês vão dizer agora nos próximos dias, como disse o salmista: tu mudaste o meu lamento em baile, o Senhor me encheu de muita alegria. Vamos cantar como cantou o salmista: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de riso, e os cunhados, os vizinhos, os parentes olharam para nós e disseram: esse povo aí experimentou coisas grandes de Deus mesmo. Deus fez coisa boa pelo meu cunhado, pelo meu irmão, por aquele irmão da igreja. Deus fez coisa boa por ele, por isso ele está muito alegre. Dá um sorriso antecipado aí. Mas esses dias eu enchi o batistério lá da igreja. Eu sou batista, a gente batiza por imersão. Vocês também, né? Por imersão. E aí, enchi o batistério da igreja, irmão, para batizar um homem só. Ele não conseguiu chegar no batismo. Estava viajando, não podia de jeito nenhum. Não. Pastor, se eu batizo meu marido sozinho, batiza. Antes de eu batizar, aquele grupo pequeno ali, a célula reunida, os parentes, a mulher pegou o microfone, feliz da vida. Sabe aquele sorriso 15 para as 3, assim, ó? Faz 12 anos que eu estou orando por esse momento, aleluia. 12 anos orando, e chegou a hora da conquista dela, e ela estava como quem sonha. Isso vai acontecer com algumas pessoas aqui em nome de Jesus. Esses dias, num culto lá da igreja, nós apresentamos o filho de uma mulher estéril. Eu acho que você não está muito empolgado, não. Eu disse para você que tinha uma mulher estéril. A ciência diz: não tem filho. Mas isso não estava no escrito do Senhor. Apresentamos a criança para a honra e glória do nome de Jesus. Esses dias passou uma senhora lá na igreja com fluxo das mulheres contínuo, já há muito tempo, dias, já, o ano passado inteirinho. No momento de oração lá, ela sentiu o negócio, foi embora para casa. Ela é de uma outra igreja, de outro ambiente, e ela mandou um recado: naquele dia, naquele culto, o Senhor me tocou, meu fluxo voltou ao normal.
Louvado seja. Me ajuda a glorificar Jesus, por favor, aí. Os melhores dias estão chegando, porque você vai romper e experimentar livramento de Deus para a sua vida. Alguns vão entrar nos melhores dias da vida, porque o tempo de disciplina chegou ao fim. O Senhor consertou tudo que tinha para consertar, e agora Ele impulsiona você em condições de viver os melhores dias que Ele tinha sonhado para você. Porque você sabe, né? O Senhor não está preparando os melhores dias para nós, o Senhor está preparando a gente para os melhores dias que Ele tem para nós. Quando você está com essa cara assim, ó, me olhando, significa que você está fazendo força para entender o que eu estou dizendo. É isso? Acho que esse sorriso seu deixou você com a cara melhor. Agora preste atenção no que eu vou dizer para você. Alguns de nós aqui, e eu creio que a maioria de nós, eu oro para que todo mundo, todos nós, vamos enfrentar os melhores dias da nossa vida, nós vamos entrar por eles, louvado seja o Senhor. Nós vamos entrar numa nova fase de percepção, de compreensão de quem nós somos, de quem é Deus para nós, do que já foi feito por nós. Ouça-me. Não vai ter a ver com experimentar coisas boas para viver os melhores dias. Vai ter a ver com perceber a grandiosidade, a beleza, a verdade, o poder, a glória daquilo tudo que Deus já fez por nós. Eu oro para que todos nós, vivamos os melhores dias da nossa vida pelo simples fato de perceber o que Deus já fez. Muitos aqui estão na iminência de viver em dias muito melhores, não porque as coisas vão ficar melhores, mas porque a mente vai se abrir, os olhos vão se abrir. Sabe, eu me lembro do profeta agora. O profeta está lá, ele acorda de manhã cedo, toma um café, lava o rosto, e o discípulo dele entra correndo pela barraca dele e fala o seguinte: estamos perdidos, a montanha está cercada, o exército inimigo achou nós aqui nesse monte, está tudo lá embaixo, os comandantes, os guardas, e agora se findou-se o nosso trabalho. E a oração do profeta foi simples. Ele falou o seguinte: Senhor, abre os olhos desse rapaz. E a palavra de Deus diz que quando o Senhor abriu os olhos daquele rapaz, ele não via só o exército ruim cercando o monte, ele via os exércitos do Senhor cercando o profeta e a ele. Eu vou dizer uma coisa para você: seus olhos espirituais vão ser abertos para você perceber tudo que Deus já fez por você, e assim você vai começar a viver os melhores dias da sua vida. Os melhores dias da sua vida tem a ver com percepção. Você vai descobrir que já está imerso no ambiente de vitória, já está imerso no ambiente de glória, já está envolvido por muita bondade, você já está envolvido por favores e promoções que você não merece. Isso procede da parte de um Pai amoroso para a sua vida. Ouça, muitos aqui entrarão em dias muito melhores, apesar de lutas, de tribulações, de dificuldades, de orações não respondidas, porque romperão o acordo com a dúvida. Tem muita gente assentada no banco das igrejas, eu acho que aqui não, mas lá na minha igreja eu prego como um monte de incrédulo. Eles têm Bíblia na mão, eles cantam, eles choram na hora do louvor, eles dão dízimo, mas não oferta, mas eles têm um acordo com a incredulidade. A incredulidade está agarrada com muitos daqueles que estão dentro das igrejas. Mas louvado seja Deus, teus tempos de aprisionamento à incredulidade estão se findando. Você vai levantar para viver em fé simples, fé simples, fé simples, e isso vai te empurrar para viver tempos gloriosos, tempos maravilhosos no seu casamento, na sua vida profissional, nos seus estudos, enfrentando a enfermidade, enfrentando as questões da vida. Você vai crer que Deus é maravilhoso. Deus ama ser crido. Você pode repetir isso comigo? Deus ama ser crido.
E você vai entender isso. E você vai então viver a ideia de que cada promessa que Deus faz foi feita por alguém muito fiel. E isso vai conduzir você para um tempo de paz, de esperança, de refrigério. Você vai compreender o que está dito lá em Hebreus capítulo 11, 5, 6. Sem fé, como é que avança? É impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia em duas coisas. A primeira, creia que Ele existe. Diga comigo, creia que Ele existe. Quantos aqui creem que Ele existe? Louvado seja o Senhor. Segunda coisa, creia que Deus recompensa aqueles que o buscam. A sua recompensa está chegando. Você crê no Senhor? Deus recompensa aqueles que o buscam. E nós vamos entrar nesse momento de fé simples. Olhe para mim, por favor. Não é inócuo crer no Deus das Escrituras. Esse tempo que você vem aqui adorar o Senhor, seus dízimos, suas ofertas, seu devocional lá em casa, seu desejo de ser fiel, essas canções que nós cantamos aqui, elas têm um peso de glória. E você vai viver à base dessa convicção. Você vai pegar o seu instrumento aqui, vai pegar o seu microfone aqui, vai pegar a sua Bíblia, vai lá trabalhar lá na sua empresa. Você vai servir a Deus sabendo que não é inócuo. Servir o Deus dos céus e da terra, Ele recompensa aqueles que o buscam. Diga para a pessoa perto de você, Deus tem uma recompensa para todo mundo que o busca. Seus melhores dias estão chegando, porque você vai entender que você não é mais escravo do pecado. Olhe para mim, fica aqui comigo. Você vai entender que você não deve obediência a Satanás, nem à carne. Você vai entender que pelo poder do sangue de Jesus, você pode viver uma vida santa. Ouça-me, você não é um pecador que luta contra o pecado para ser santo, mas você é um santo que com a ajuda do seu Pai vai golpeando o pecado cada dia até vencê-lo totalmente e não fazer mais parte da sua história. Essa é a sua posição. E à medida em que você for entendendo isso, você vai viver os melhores dias da sua vida. Ouça-me, gente que entende que não vence o pecado para receber a ajuda do Espírito Santo. Aqui, talvez não, mas lá na minha igreja eu tenho que lutar com as pessoas, porque elas acham que elas precisam vencer o pecado, porque só quando elas vencerem o pecado, é que o Espírito Santo vai ajudá-las. Elas não entenderam que não tem como a gente vencer o pecado, sem o Espírito Santo nos ajudar. Então agora eles começam a inverter, as pessoas que vivem os melhores dias de suas vidas, eles invertem. Eles falam o seguinte, eu não tenho que vencer esse pecado para o Espírito Santo me ajudar. Eu vou vencer esse pecado com a ajuda do meu melhor amigo, o Espírito Santo. Eu vou vencer a pornografia, a soberba, a mentira, o orgulho, a maledicência. Eu vou vencer com a ajuda do Espírito Santo. Teus melhores dias estão chegando. Gente que vai entender que foi comprado por um preço elevado. Diga assim, eu fui comprado por bom preço. Portanto, não pertence mais a si mesmo. Não pertence mais à velha natureza, nem ao mundo, não pertence ao diabo. Louvado seja Deus. Diga assim, o diabo perdeu a minha vida porque ela pertence a Jesus Cristo. São propriedades exclusivas do Senhor, raça eleita, geração santa, povo de propriedade exclusiva do Deus do universo inteiro. Você vai acordar todo dia de manhã e falar, eu sou de Deus. Vai dormir todo dia à noite, botar a cabeça no travesseiro, feliz da vida, dizendo, eu fui comprado por preço muito alto. Eu sou propriedade de Deus. Se eu cuido das minhas coisas, imagina Deus cuidando das dele. Seus melhores dias estão vindo. Gente que vai ter a mente expandida para se perceber como Deus vê. Sabe, essa igreja aqui toda essa igreja aqui, ela aguarda pelo maravilhoso dia que você vai chegar aqui nesse culto com uma visão mais clara de como Deus te vê. Isso vai mudar os cultos de vocês.
vai abençoar os pastores de vocês. Gideão achava que ele tinha que ficar malhando trigo escondido lá no lagar, coitadinho de mim, e Deus olhava para ele e falava: poderoso guerreiro. Tem um monte de poderoso guerreiro, poderosa guerreira aqui, e você vai entender isso vai impulsionar você para os melhores dias da sua vida. Gente que vai entender que é amada incondicionalmente. Sabe qual condição Deus pôs para amar você? Nenhuma. Você põe condição para amar aquela nora sua, a sogra, as cunhadas, você põe. Isso é difícil. Por isso que o Espírito Santo está trabalhando bastante na sua vida, que Ele quer transformar você à imagem de Jesus Cristo. E aí, quando isso for uma verdade, você nunca mais vai colocar condição para amar ninguém, porque você vai ser cada vez mais parecido com seu Pai. E você vai viver os melhores dias da sua vida. Diga comigo: amado sem causa. Diga. Amado sem causa. Respire fundo. Esse é você. Deus decidiu te amar. E não há nada que você possa fazer a respeito disso. Nem para mais, nem para menos. A medida do amor de Deus por você já está expressa. A cruz do meio, no alto do Gólgota. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Jesus Cristo ter morrido por nós, sendo nós pecadores. Portanto, renda-se. Seus melhores dias vão ser vividos quando você se render a um amor absurdo, incompreensível, que você não merece, que não para de te amar, que não desiste de você. Pare de resistir, pare de lutar. Deus não está te odiando, Deus está amando você profundamente. Você deveria dar um aleluia aí onde você está, levantar as suas duas mãos, falar: oh, glória a Deus, Deus está me amando, Deus está me amando. Os melhores dias de sua vida passam por aqui, por essa compreensão, por esse sossego, por esse soltar-se. Ouça, você nunca vai merecer o amor de Deus mesmo. É por isso que se chama graça, de graça. Não tem a ver com o que você possa fazer, ou deixar de fazer, ou dar para Ele, ou mudar. Tem a ver com Ele. Lá na eternidade passada, Deus viu você. Nunca se esqueça disso. Foi amor à primeira vista. Olhou, se compadeceu, teve misericórdia. Respire fundo. Diz: Deus me ama. Quando você está pensando no amor de Deus, Deus está te amando. Quando você está preocupada com tantas outras questões, quando você está distraída, quando você está ferido, quando você está triste, Deus continua te amando. Os melhores dias da sua vida estão chegando, porque você vai começar a perceber isso com mais precisão. Seus melhores dias estão chegando, porque você vai ter a mente expandida para saber que é valorizado eternamente. Muitas pessoas, infelizmente, elas ficam fazendo as coisas e adquirindo, e brigando, e se impondo, e perturbando os outros, porque querem se sentir importantes. Tem um vazio no peito, porque talvez tenham sido saqueadas ao longo da vida. Tem gente que prega para se sentir importante. Tem gente que dirige louvor para se sentir importante. Tem gente que fica lá na portaria da igreja para se sentir importante. Tem gente que vende carro e compra um outro para se sentir importante. Há um vazio no peito. Mas ouça. No reino de Deus, cada crente é extremamente importante desde o primeiro momento. Faz um favor para mim. Tenta olhar para as pessoas aqui dentro dessa igreja. Daí onde você está, você vai conseguir ver algumas. Mexe o pescoço para lá e para cá. Ouça. Extremamente importante para Jesus. Se eu fosse você, eu convidava essa pessoa para almoçar qualquer dia e pagava a conta. Nós precisamos
ter essa atitude de honra uns para com os outros, porque é uma preciosidade intensa. São pessoas valiosas, são pessoas desejáveis. Pessoas desejáveis. Repita comigo: desejado por Deus. Foi Deus quem te quis e nunca foi o contrário. Seus melhores dias estão vindo, porque Deus está lavando você hoje, vai lavar você nos próximos dias, para tirar toda essa camada de sujeira que impede você de perceber o valor que você já tem. Você vai se perceber cuidado. Quando o apóstolo Paulo pegou carta para ir prender os crentes em Damasco, Jesus encontrou com ele. Você lembra a pergunta de Jesus para Paulo? Saulo, lembra? Porque você me persegue. Talvez você esteja sendo perseguido, perseguida, ferido, ferida. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que diz respeito a você, Deus leva para o lado pessoal. Eu sei, é difícil a gente acreditar nisso, né? Mas tudo que diz respeito a você, Deus leva para o lado pessoal. Estevão estava sendo apedrejado, acusado injustamente, oprimido pelos seus adversários, todo mundo jogando pedra nele, se impondo a ele. Ele tinha caído na mão dos seus adversários, eles estavam felizes da vida de matar aquele herege. Mas olhe para mim, por favor. O único bem ali era Estevão. A palavra de Deus diz que ele levanta os olhos, diz assim: eis que vejo os céus abertos. O Filho do Homem está lá sentado à direita de Deus. Que visão! Deus leva as coisas para o lado pessoal. Eu queria que você acreditasse nisso. Bom, essa dificuldade você tem para acreditar, eu também tenho, porque infelizmente a gente acha que a gente está sozinho. Nós somos crentes de meia pataca. Oh, desculpa, eu não quero ofender você. O pessoal lá da minha igreja é crente de meia pataca. Crê, mas não crê tanto assim. Os meus melhores dias estão chegando. Eu não sei os teus. Os meus melhores dias estão chegando, porque eu estou vindo para viver fé simples, crendo que meu Pai cuida de mim. Teus melhores dias estão chegando, porque você não vai ficar mendigando reconhecimento humano nenhum, nem seguidores no Instagram, nem likes, nem honra humana, nem elogios das pessoas. Não é porque essas coisas não são boas, mas porque você vai estar saciada com a honra que os céus lhe conferem. Oh, gente, eu poderia pregar a noite inteira, eu vou adiantar aqui para terminar. Teus melhores dias estão chegando, porque você vai ter a mente expandida para saber que você é herdeiro de tudo. Pastor, mas o meu carro ele quebra e às vezes eu não tenho dinheiro para pagar a oficina mecânica. Sim, mas essa é uma fase da sua vida. Você é herdeiro de tudo. A palavra de Deus diz lá em Gálatas capítulo 4 que nós recebemos a adoção de filhos, não somos mais escravos, somos herdeiros de Deus. Levanta a cabeça. Às vezes você está malhando trigo dizendo o seguinte: o pior dos piores, o menor dos menores. Deus está olhando para você e dizendo o seguinte: varão valoroso, herdeiro de tudo. Você quer viver com qual compreensão? Quando o cara que está malhando lagar, pequenininho de tudo, miserável, sem poder para nada, ou crendo naquilo que Deus está dizendo de você, apesar de você estar no lagar malhando ali escondido? Deus está dizendo o seguinte: herdeiro de tudo. Herdeiro de tudo. Co-herdeiro com Cristo, diz a palavra de Deus em Romanos 8. Membro da realeza espiritual. Aqui só tem membro da realeza espiritual. Rei, sacerdote. Aquele que nos ama e com seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu para Deus e Pai, reis, sacerdotes, rainhas, sacerdotes. Essa pessoa que está sentada à sua frente, ela é muito importante.
Que tempo maravilhoso está chegando. Nós vamos crer que a jornada do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. Nós vamos crer que aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para completar a obra dele na nossa vida. Nós vamos crer que tribulações e dissabores dessa vida não se podem comparar com a glória que vai ser revelada em nós. Amados, os salvos caminham para dias gloriosos. Tem algum salvo aqui? Caminha para dia glorioso. Um tempo de reavivamento está nos atingindo. Há um poderoso som dos céus ecoando na terra e ecoando aqui nesse lugar. Dias gloriosos estão chegando, porque tua mente vai se ampliar e você vai perceber que recebeu uma nova natureza. A palavra de Deus diz que pelas grandiosas promessas de Deus, nós fomos feitos participantes da natureza divina. Você não é pouca coisa não. Participante da natureza divina. 1 Coríntios 6 diz que aquele que se une a uma prostituta se torna um corpo com ela, um só corpo com ela. Mas o mesmo texto diz o seguinte: e aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Irmãos, os pastores aqui presentes, nós não entendemos muita coisa ainda acerca da grandiosa obra que Deus já fez em nós. E quando os nossos olhos se abrirem para perceber isso, nós vamos viver os melhores tempos da nossa vida. Nós vamos entender que há uma mentalidade celestial aqui dentro. A palavra de Deus diz, lá em 1 Coríntios 2,16, que nós temos a mente de Cristo. Você não precisa fazer negócios com a sua mente. Você não precisa somente ter as ideias da sua mente. Há uma mente eterna à sua disposição, é sua herança, você pode acessá-la. Quando a gente conseguir perceber isso, nós vamos viver os melhores tempos da nossa vida. Você vai entender que o Espírito Santo já está aí dentro, você é templo dele. Você não é uma pessoa normal, tendo o próprio Deus dentro de você. É uma outra coisa que você precisa entender. E a palavra de Deus diz que Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. E portanto eu vim aqui dizer para você que um crente nunca ora sozinho. Um crente nunca ora sozinho. Quando você dobra o joelho, quando você levanta, quando você assenta, quando você levanta, quando você fala com Deus, o Espírito Santo intercede por você diante do Pai. E quando você não está de joelho, quando você não está orando, o Espírito Santo continua intercedendo por você diante do Pai. Tiago 4,5 diz que ele morre de ciúme de você. O morre é por minha conta. O texto bíblico diz que ele tem ciúme de você. Faz um favor para mim. Dá um toquinho na pessoa do seu lado. Fala, os seus melhores dias estão chegando. Quando a gente começar a perceber essas coisas, e Satanás se levantar para tentar a gente, para resistir